Eu acredito que todo mundo que é gay ou LGBT de uma forma geral, eu falo gay porque eu sou homem gay. Eu, como homem gay, posso falar bastante sobre isso. Eu acho que hoje em dia mudou bastante essa questão de sair do armário, né? Esse termo aí que surgiu do nada e eu acho que hoje em dia nem se usa tanto assim. Mas nas séries, né? No cinema, a gente acaba vendo também personagens LGBTs, que é mais saindo do armário ali para os seus pais, para os seus amigos, e sempre quando eu, pelo menos que sou homem gay, assisto essas cenas, sempre me marcaram muito. Eu venho de um tempo um pouquinho diferente do que hoje em dia é. Claro que eu sou muito novo, né? Mas eu quero dizer que eu venho de um momento que você precisava se assumir. Então, eu acho que sempre quando eu assistia essas cenas, sempre me marcaram muito. Tem cenas aqui, gente, que eu separei que pra mim foram extremamente importantes para eu conseguir me assumir pros meus pais, entendeu? Então vai ser um vídeo que pra mim é muito importante, muito sincero do meu coração. Tem uma diferença muito grande de cenas de personagens se assumindo pros seus pais depois que eu me assumi e antes de eu me assumir, porque eu via de formas diferentes. É o que eu vou contar pra vocês nesse vídeo também. E caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Aqui eu falo muito sobre a comunidade LGBT, sobre personagens LGBT, sobre séries gays, filmes gays, LGBTs, sobre todo esse universo muito gay. Então se você se identifica de alguma forma com esse tema ou é fora da comunidade, né, mas mesmo assim apoia e tá aqui, se inscreva e me ajude aí a cada vez mais, tô até nervoso, meu Deus, com esse vídeo, a falar mais sobre esse assunto e viver desse meu sonho da internet. Então, bora pro vídeo? Tem muita coisa legal pra falar no vídeo de hoje, e triste também, mas no final tudo dá certo, então vamos lá. Como vocês viram no título, é um ranking, então vou fazer do primeiro lugar ao oitavo lugar. Eu separei 8 cenas, e começando com o meu oitavo lugar, que mesmo estando em último, é muito importante pra mim, que é o Nick se assumindo pra sua mãe, né? O Nick de Heartstopper, né? Pra mim, Heartstopper, vocês podem ver, sou um grande fã. E ver o Nick se assumindo pra sua mãe no final ali da primeira temporada, né? O Nick é um personagem que você vê a autodescoberta dele muito nesse começo de Heartstopper. E a relação dele com a mãe dele sempre foi muito boa, né? Eles sempre foram muito amigos, né? E continua assim ao decorrer de toda a história de Heartstopper. Eles são muito próximos, bem diferente da relação, por exemplo, do Charlie e da sua mãe, né? Mas o Nick se assumindo pra sua mãe, principalmente na série, eu acho muito emocionante. Até porque a mãe do Nick na série, né, a atriz, é a Olivia Colman, eu acho que é assim que se pronuncia o nome da atriz, e ver ele falando que o Charlie não era apenas um amigo, era o seu namorado, e ele falando que ele é bi, né, que ele assume, ele fala que ele é bissexual, então a série trabalha muito bem isso, né, que o Nick, ele não é gay, ele é bissexual, então tem também uma jornada um pouco diferente com o Nick, porque ele sempre se viu gostando de meninas, mas agora ele entende que ele também sempre gostou de meninos, né, então é uma autodescoberta muito bonita. Eu, pelo menos, não sou bissexual, né, meu lugar de fala, mas eu curto muito a forma como eles abordam a bissexualidade em Heartstopper, e a cena dele se assumindo pra sua mãe foi maravilhosa, e eu amo a mãe do Nick. Falando sobre se assumir e muitas vezes não ter uma boa reação dos seus pais, né, da sua família, vamos falar de Love, Victor, que é uma série muito importante pra mim. Ficou em 7º lugar porque tem cenas que acabam me marcando mais, mas o Victor em si é um personagem que eu me identifico muito, um personagem que eu gosto muito, e a série Love, Victor, ela é muito importante pra mim também por conta que eu assisti quando eu não era assumido ainda, né? Todo esse processo da série, esse começo da série, né? A primeira temporada eu não era assumido pra ninguém, então eu tava naquele momento de, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, se descobrirem, nossa, vai ser o fim do mundo, não sabia realmente o que fazer. Então, assim, quando foi anunciada que teria uma série derivada do filme Comer Simon, e eu assisti, e eu descobri que teria série, eu fiquei muito feliz, eu precisava dessa série, veio num momento muito importante pra mim. Mas a cena específica que o Victor se assume pros seus pais, é uma cena bem importante, porque a família do Victor é muito religiosa, então ele conta para os seus pais, a sua irmã apoia, abraça ele, fala que ama ele, o seu pai fica chocado, não esperava, mas tem uma reação melhor que a sua mãe. E ele sempre foi muito próximo da sua mãe, eles sempre foram melhores amigos, e ela naquele momento, né, a Isabel, ela não fala nada, ela apenas fala, gente, vamos dormir, amanhã a gente conversa sobre isso. E eu lembro certinho quando eu assisti pela primeira vez, porque pra mim foi muito impactante, porque
cara, é a pessoa mais importante pro Victor, porque ele sempre foi muito apegado à sua mãe. Os dois sempre foram melhores amigos, sempre. E ela é a pessoa que meio que não apoia, não é meio, não apoia ele, entendeu? A gente vê a segunda temporada, a próxima temporada, ela foi muito, tipo, homofóbica com seu filho e ela vai desconstruindo isso. Eu acho muito importante falar sobre isso também, sobre como as pessoas podem se desconstruir, aprender e melhorar e apoiar seus filhos, entendeu? E passar por tudo isso. O amor, ele passa, ele quebra todo o preconceito e Love, Victor fala muito bem sobre isso. E a relação do Victor com a mãe dele me lembra muito a minha relação com a minha mãe. E eu tinha muito medo, sabe? Aquele medo de você falar e você perder tudo aquilo, perder todo aquele amor. Então comigo isso não aconteceu, graças a Deus. Eu vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Mas Love, Victor pra mim tá no meu coração exatamente por isso. A série pode não ser a melhor série do mundo, mas tá no meu coração exatamente pelo que ela me ajudou em muitos momentos a entender que as coisas podem ser melhores, podem ser uma merda, mas também podem ser muito boas. Então, eu amo Love, Victor. E essa cena é bem importante pra mim. E agora vamos falar sobre Shameless, que é uma série que eu costumo sempre falar aqui no canal, né? Tô sempre falando sobre Galavitch, né? O Ian e o Mickey. E o Mickey em si, ele tem uma relação muito conturbada com seus pais. E ele se assumindo não pro seu pai, mas ele se assumindo, né? Ali na série, que tem uma cena que ele se assume num bar pra todo mundo escutar. E é bem conturbada essa cena, né? O Mickey, ele é um personagem muito difícil de você entender, difícil de você gostar, mas você gosta dele, mas porque ele é muito problemático, ele fala muitas coisas que não são tão legais assim, mas você entende que ele veio de um ambiente familiar péssimo, assim, tenebroso, né? Antes dele realmente se assumir, o seu pai já sabe, óbvio que ele já sabe, mas o pai dele é tão nojento, gente, mas tão nojento, que o Mickey, ele tem esse relacionamento com o Ian, que vai e vem, vai e volta, né? Mas o pai não sabe, mas o pai dele acaba pegando ele com o Ian em casa, né? Eles ali transando, né, basicamente. O pai dele pega ali, ao vivo e a cores ali, e tem a pior reação do mundo. Pior reação do mundo. É muito pesado. Quem assistiu Shameless sabe muito bem o que acontece, né? Eu vou falar um pouco, mas não vou entrar em detalhes, porque o pai dele simplesmente fala que o filho dele não vai ser isso. Não vai ser isso. Então, ele simplesmente pega uma prostituta e faz o seu filho dormir com ela na frente do Ian, né? Então, é uma cena pavorosa, assim. Pra mim, foi uma das piores cenas que eu já assisti na minha vida, assim. E eu nunca reassisti, mas me marcou muito, né? Mas o Mickey acaba vivendo essa mentira. Ele acaba se casando com uma mulher, ele tem filho, né? Então, assim, ele vive uma mentira muito grande. Mas ele, em um momento ali, acaba se assumindo pra todo mundo, porque o Ian não aguenta mais viver essa mentira junto com ele. O Ian quer se assumir, ele quer viver com o Mickey como um casal. E o Mickey tá ali em relacionamento com uma mulher, né? A mulher sabe que ele é gay, os dois não têm um amor, é só fingimento ali. E o Mickey finalmente abre a boca e fala: eu sou gay, pra todo mundo ouvir no bar, né? E o pai dele tá ali, o pai dele corre pra bater nele, e é uma cena muito louca, e um bate no outro. Mas é muito marcante pra mim, não só essa cena em específico, porque ele faz isso pelo Ian, porque ele vê que ele vai perder o Ian fala: acabou, não quero viver mais essa mentira, então pra mim acabou, você é um covarde. É bem pesada essa cena. E aí o Mickey finalmente fala, ele se assume, e pro personagem a gente sabe que isso é muito importante. O Mickey, ele tem todos os defeitos do mundo, mas que ele ama o Ian, isso ninguém pode negar, porque na temporada seguinte, que o Ian passa por um processo de bipolaridade muito grande, o Ian fica muito mal, fica muito doente, né? Ele é até internado. Quem tá do lado dele, além da sua família, é o Mickey. O Mickey tá ali em todos os momentos. O Mickey passa por muita coisa também pelo Ian, né? Então é um relacionamento muito conturbado, mas que eles têm muito, sim, um amor um pelo outro. E toda a relação do Mickey com seu pai, pra mim, é muito triste e me marcou muito. E agora, em quinto lugar, eu coloquei uma cena de Pretty Little Liars, que eu assisti também quando eu não era assumido. Shameless eu assisti, eu já era assumido. Então, Pretty Little Liars... é muito difícil falar. PLL, né? PLL eu assisti quando eu não era assumido. Ver a Emily se assumindo pro seu pai, pra mim, é uma das cenas mais bonitas que eu já assisti. Bonitas não, né? Mas
Bonitas porque a Emily finalmente se assume, fala pro seu pai que ela é gay, é lésbica, né? E finalmente ela consegue falar sobre isso, né? O seu pai, ele não tem a melhor reação do mundo, mas ele não fala nada assim. O problema mesmo com a Emily é a sua mãe, que a Pan, né, eu lembro certinho que ela demora muito para aceitar a filha. Ela briga com o pai da Emily, né? Os dois brigam ali, os pais, porque o pai da Emily vem da guerra, ele é do exército, e ele fala que, independente de tudo, né, mesmo ele não amando essa ideia da Emily ser lésbica, ela tá feliz, ela tá saudável, e depois de tudo que ele viu na guerra, no caso, né, no exército e tudo mais, ele entende que saúde e felicidade é um presente, que muitas pessoas acabam não tendo, e o pai da Emily é incrível, gente. Ele apoia muito a filha depois. É claro que a Pan também entende depois a filha, aceita a filha, e depois a Pan defende a Emily com unhas e dentes, né? Mas esse começo, né, foi muito importante pra mim na época, porque PLL foi uma das primeiras séries que eu realmente assisti. Eu lembro que a primeira série foi Supernatural, né, Sobrenatural, e depois eu assisti PLL, né? E Teen Wolf, foi bem nessa época, né? Então PLL foi uma das primeiras séries que eu realmente vi um personagem LGBT, né? A Emily, ela carrega muito essa carga na série, então ela traz muito essa representatividade. E eu gosto bastante dessa cena. Comenta aqui se vocês gostam também. Em quarto lugar, eu coloquei uma personagem de Grey's Anatomy, que é a Kelly, né? Ou a Kali, né? Depende muito se você assistiu dublado, legendado, tá tudo certo o jeito de falar. Eu gosto de falar Kali mesmo. A Kali Torres, a nossa cirurgiã ortopédica maravilhosa. Eu amava a Kali. Ela fez muita falta, inclusive, depois que ela saiu. Assim como quando ela vai se descobrindo, né? A Kali, ela é bissexual. E ela vai se descobrindo, se entendendo. Ela conhece a Arizona. E é incrível esse casal, eu shippo muito, né? Apesar da série ter estragado as duas. Mas não é o que me marca na Kali não é exatamente uma cena dela se assumindo, mas sim uma cena com o pai e com a mãe que ela tem, porque os dois não aceitam muito bem, também são muito religiosos, né? Então o pai, ele vai atrás da Kali, ela entende ali, ela acredita que o pai veio se desculpar, né? Porque os dois não têm uma boa reação quando ela se assume. Não lembro muito bem, porque eu assisti Grey's Anatomy há muito tempo, mas eu lembro que tem uma cena que ali a Kali vê que na verdade o pai dela não veio pedir desculpas, porque ele veio como pastor, padre, não lembro, pra tentar tirar essa coisa gay da sua filha. E tem uma cena que eles estão ali no hospital e ele começa a recitar vários versículos da Bíblia para sua filha, e ela também começa a recitar vários versículos que contradiz tudo aquilo que o pai está falando que a Bíblia prega, né? Que a Bíblia se contradiz em muitos momentos, não quero dar minha opinião sobre isso aqui, mas tudo bem. E ali ela quebra o pai dela. Ela fala: pai, Senhor é o meu pastor, é a minha luz, não é você. Olha, Jesus vai ficar muito bravo com você por você estar me julgando, entendeu? E ele ainda chega a dizer que a filha dele vai pro inferno. Então é muito pesado pra mim a época que eu assisti Grey's Anatomy. Mas eu lembro que o pai da Kali depois apoia muito a filha. É aquela coisa, né? Vai se desconstruindo, né? Mas um real problema na série, que se eu não me engano, era a mãe dela, porque a mãe dela não vai nem no casamento. Eu acho que o pai também não vai, né? Mas no dia do casamento ali, a Kali, vestida de noiva, conversando com a sua mãe fala um monte de merda pra ela. Fala que não vai no casamento, porque um casamento entre duas mulheres não é um casamento. E fala um monte de coisa pra Kali, e a Kali fica muito mal, quer desistir do casamento. Kali passa por poucas e boas nessa série, mas a relação dela com seus pais nunca foi fácil. Mas pelo menos com o seu pai eu lembro que melhora, mas com a mãe eu acho que não me lembro certinho disso, mas eu acredito que não. E agora vamos falar sobre uma série muito especial pra mim, que é Glee. Glee tem duas cenas que são muito marcantes pra mim em relação às saídas do armário, se assumir, né? Que vamos colocar em terceiro lugar aqui, eu coloquei o Kurt se assumindo pro seu pai, bem no comecinho de Glee. Foi no episódio 3, né? Não, no episódio 4 de Glee, da primeira temporada, que o Burt, o pai do Kurt, já sabe que ele é gay, né? Já sabe que o filho é gay há muito tempo, mas o Kurt nunca tinha realmente falado sobre isso. E assim, eu já vi algumas pessoas na internet falando hoje em dia que o pai do Kurt era muito homofóbico e que ele se desconstruiu durante a série, mas na minha opinião, não. O Burt, o pai do Kurt, nunca foi homofóbico. Ele sempre apoiou o filho, desde o começo da série. O Burt
defende o Kurt em todos os momentos possíveis. Ele tá ali pelo filho em todos os momentos possíveis. É claro que a relação deles só aumenta, só melhora. Eu nunca me esqueço quando o pai do Kurt dança Beyoncé Single Ladies ali pro filho, né, que é uma marca registrada do Kurt na série. Então toda a relação dos dois pra mim é muito importante, pra mim muito marcante. Glee é minha série favorita de toda a vida e eu vou falar mais um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho, então aguarda aí. Então, em segundo lugar, eu coloquei o Simon se assumindo para sua mãe. Recentemente eu falei sobre isso, né? Eu fiz um vídeo sobre Love Simon, porque Love Simon, como Simon, entrou na Netflix. Então, se você não assistiu ainda, assista. Depois vai assistir esse meu vídeo que eu falei mais sobre o filme. Mas a cena do Simon se assumindo para os seus pais, pra mim é muito marcante. Mas a cena em si, dele conversando com a sua mãe, é muito mais marcante ainda pra mim, porque a mãe dele fala coisas nas quais eu me identifico muito. E eu assisti esse filme quando eu não era assumido também. Eu lembro de muitas vezes baixar por torrent, né? Porque, obviamente eu não fui assistir no cinema, mas eu assisti por outros meios o filme, baixei no meu notebook, não no meu celular, inclusive eu não tinha notebook, não era meu celular, e eu assisti o filme muitas vezes eu assisti à noite chorando, assim, assistia chorando, pensando, meu Deus, como eu vou me assumir pros meus pais? Será que eu vou conseguir viver com isso? E eu assisti esse filme chorando, e essa cena em específico, me desidratava de tanto chorar. Mas ela fala, basicamente, que ela sempre soube que o filho dela tinha um segredo. E que, quando ele era criança, ele era muito carismático, sorridente, feliz, espontâneo. E que ao decorrer dos anos, quando ele foi crescendo, ela foi percebendo que ele foi fechando tudo isso. Ele foi se fechando pro mundo. Ele foi perdendo muito dessa espontaneidade, né? Ele foi ficando muito mais introvertido. E eu acho que eu me identifico muito com isso, porque aconteceu a mesma coisa comigo, gente. Eu era uma criança muito extrovertida, muito feliz, né? Mas conforme eu fui me entendendo, porque eu sempre soube que eu era gay, sempre. Nunca falei sobre isso aqui no canal, né? Mas eu sempre soube, desde muito pequenininho. Então eu vivi a minha vida até os meus 17 anos, basicamente, né? Se eu não me engano, eu tinha 17 quando eu me assumi. Eu vivi 17 anos da minha vida, basicamente, fingindo ser quem eu não sou, sabendo quem eu era de verdade e sabendo que teria muitas consequências se eu me assumisse e seria muito mais difícil as coisas pra mim. Então, quando assisti esse filme, eu me identifiquei muito, porque eu fui me fechando muito, porque a qualquer sinal que eu poderia dar que eu tinha um trejeito, alguma coisa, eu me fechava. Eu falava, não, Pedro, você não pode transparecer de forma alguma isso. Então, esse filme, ele me marca exatamente por isso. Essa cena, ela é muito importante pra mim. E depois eu assisti com os meus pais, né? Quer dizer, com meus pais não, com a minha mãe. E foi muito importante pra mim. O primeiro lugar pra mim é uma cena de Glee. E, como eu disse, Glee é muito importante pra mim. E é ali a cena que a Santana se assume pra sua avó, né? Sua abuela, que ela fala, né? A Santana é muito importante pra mim. Ela é uma das personagens mais importantes de todos os tempos pra mim, né? Porque desde o começo eu sempre me identifiquei muito com a Santana e eu acho que a forma como eles desenvolvem a personagem é tão bem feita, tão bem trabalhada em Glee, porque Glee pode ter todos os defeitos do mundo assim, mas a Santana, pelo menos essa questão da sexualidade dela, eles abordam muito bem. E a cena que ela se assume pra sua avó é uma cena muito pesada, porque ela quer muito se assumir pra sua avó, porque a avó dela é muito importante pra ela. A avó dela sempre foi um exemplo pra ela, entendeu? A ser seguido na vida da Santana. Então ela precisava compartilhar esse segredo pra ela, né? Então ela vai lá na casa da avó dela, conta pra avó dela, que ela ainda fala que, vó, eu amo garotas de um jeito que eu supostamente deveria gostar de garotos, né? E a avó dela simplesmente fala, Santana, todo mundo tem segredos e são segredos por um motivo. Eu quero que você saia dessa casa agora e nunca mais eu quero te ver. Então, assim, de todas as piores formas que poderia ter sido, foi, entendeu? E ela deixa a neta ali sozinha na mesa chorando muito. Então, é muito marcante pra mim. A Santana falando também, mas vó, eu sou a mesma pessoa de um minuto atrás. Tipo, ela falando, sou a mesma pessoa. Como que uma frase consegue fazer uma pessoa simplesmente te olhar de uma forma tão diferente, esquecer todo aquele amor que tem por você, sabe? E eu assisti Glee, vamos contar um pouquinho da série de Glee, bem rápida, porque o vídeo já tá longo, mas acho importante me abrir com vocês sobre isso. Eu assisti Glee em 2019, que foi meu último ano na escola, do meu terceirão, não era assumido ainda, eu me assumi em 2019, e eu consegui me assumir por conta de Glee.
Eu assisti Glee nas minhas férias. Eu acho que, se eu não me engano, tem umas férias em julho, né? São 2 semanas que tem. E todo dia à noite eu ia na sala ali e assistia Glee. Porque foi bem na época que entrou Glee na Netflix. Anunciou Glee na Netflix. Hoje em dia não tem na Netflix, mas naquela época entrou. E eu fui assistir, sempre tive vontade. Eu amo música, amo essas coisas assim, musicais. Então eu fui assistir, me apaixonei na série, me apaixonei pelos personagens. E eu me vi muito no Kurt, muito na Santana, em outros personagens também. Então ali eu vi uma oportunidade de me assumir. Até que o que eu fiz? Como eu não consegui me assumir, eu peguei minha mãe, eu sempre assisti muito filme com a minha mãe, série com a minha mãe, então eu coloquei a minha mãe para assistir Glee junto comigo. Então foi ali tirando foi desconstruindo ela, foi tirando esses preconceitos da cabeça dela. Claro que não 100%, né? Mas já estava muito mais fácil para mim conseguir se assumir do que antes, né? Eu sabia que se eu fosse escutar, eu escutaria menos coisas do que antes, porque ela tinha assistido Glee, que é uma coisa que eu sempre recomendo muito para as pessoas assistirem Glee, porque eu acho que tira muito os preconceitos, entendeu? Até meus mesmo tirou. Então eu me assumi para minha mãe falando, mãe, chorando muito, obviamente, né? E uma cena muito dramática, estilo Rachel Berry, que hoje eu falo rindo, mas na época eu chorei muito. E eu disse pra minha mãe, mãe, eu sou igual a Santana. Eu sou igual o Kurt. E aí ela me abraçou, me falou que me amava e tudo mais, mas pra mim falar, eu não conseguia falar que eu era gay, né? Então eu falava que eu tinha um segredo, que eu escondia uma coisa. E aí eu falei pra ela, por que você acha que eu queria que você assistisse Glee junto comigo? E ela falou, não sei, filho, não sei. Minha mãe é bem lenta, tá, gente? Bem lenta. Mas aí eu falei, tá bom, mãe, eu vou falar 2 personagens. E aí você entende o que você quiser. E aí eu falei, Santana e Kurt. E aí quando eu falei, ela falou, você é igual a eles? Eu falei, sou. E aí ela me abraçou, falou que me ama. E pra mim foi muito importante, assim, porque Glee me ajudou muito a tirar muitos preconceitos meus, tirar muitos preconceitos da minha mãe. Eu assisti muita coisa com a minha mãe, escutava ela falando muitas coisas, né? Quem nunca passou por isso, até em Glee mesmo, ver o Kurt e o Blaine se beijando e ela falar, filho, mas você não acha estranho ver 2 homens se beijando? E eu, não, mãe, eu não acho, mas, né, não consegui falar. E você desanimar um pouco, você desanima, né, quando você escuta essas coisas. Mas não desanime, gente, se você tá passando por esse momento, não desanime. Vai chegar o momento certo, ou não também. Eu sei que hoje em dia, essa questão de sair do armário não é tão em alta mais, né, hoje em dia, graças a Deus que tá evoluindo. Mas eu sei que não é 100%. Tem seus casos ali em específicos de pessoas que podem passar pela mesma coisa que eu passei. E Glee ajudou muito a tirar esses preconceitos, né? Mesmo que não tire 100%, já ajuda, entendeu? Me ajudou muito. Depois, anos pra frente, eu fui mudando muito eu mesmo, sabe? Eu fui entendendo melhor as coisas, mas nesse momento, em 2019, que era meu último ano na escola, eu tava com muita pressão em cima de mim, eu precisava falar sobre isso com alguém. E eu consegui falar com a minha mãe, graças a Glee. Então, por isso que Glee é tão importante pra mim, por isso que a Santana é tão importante pra mim. Glee, gente, eu amo Glee. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Eu sei que ficou bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Eu sei que pode ter faltado várias outras cenas, eu sei disso. Mas as que mais me marcaram eu coloquei aqui, e principalmente as que eu assisti antes de me assumir, que foi o filme com o Amor Simon, que foi Glee, eu acho que Love Victor, foram os que realmente me pegaram muito assim. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, gente, e até o próximo. Tchau!